Feliz ano novo! Gente, 2022 chegou e hoje nós vamos fazer realmente um balanço do que foi 2021 na nossa vida, né, Preto? É verdade. Mas vamos começar falando também um pouco do que a gente planejou para o ano passado, 2021, o que deu certo, o que deu errado. Né? A gente teve lá no blog www.estilodo.com.br uma lista, umas metas que a gente colocou em dezembro de 2020 para 2021. E Leide. Eis que nada deu muito certo. 2021 decidimos no mês de abril a fazer uma reforma. Mas aí nós já atropelamos um tanto de mês. Eu sei, mas assim, o ponto Não áureo foi mesmo, abril. né? Na verdade, você tem que levar em consideração que no começo da pandemia, confusões acontecendo, lockdown, e vai, e volta, e volta, e vai. Leidiane ficou em home office. Claro, sim, né? Março de 2020, no dia 18 de março de 2020, começou ali o período intenso, começou o isolamento social e aquela loucura, ninguém sabia direito o que fazer, todo mundo buscando, né, meio que uma fórmula para conseguir superar ali a chegada do vírus e aquela confusão toda. Ficamos cerca de 30 dias, os dois de home office na Os dois. ocasião. Foi. Só que eu tive que voltar ao trabalho presencial. E você continuou Continuei. trabalhando durante um período Até no maio. home office. Mas aí vamos Ao ao contexto, né? fato Contextualizar que aqui. gerou a obra o ano passado. Você estava em home office, eu estava trabalhando, e aí você esqueceu. Sim, tá fazendo um monte de curso na plataforma online do MTS. Para quem já nos acompanha, nos segue há mais tempo, sabe que eu sou assistente social e atualmente eu estou como supervisora de um programa do governo federal que chama Criança Feliz. E por coincidência eu recebi o convite no final do mês de janeiro de 2020. Na primeira semana de março eu passei por uma capacitação, voltei cheia de planos, projetos para emplacar, para implantar o programa lá no município de Brumadinho, onde atualmente, né, eu estou atuando. E aí veio essa avalanche da pandemia e frustrou todos os planos. Eu fiquei muito frustrada profissionalmente, né, naquele período ali e tentando se reinventar, tentando buscar uma forma de, como a maioria das pessoas, né? E aí eu fazendo o curso online, A mulher quase botou fogo na casa. eu já tinha almoço pronto, só queria fritar uma batatinha ali na Era hora. só uma batatinha. Era só fritar um pouquinho de batata, porque afinal de contas eu tava sozinha em casa e tal, de boa. E A aí, gente já contou essa história já em algum contamos. lugar aí. Vou deixar o link na descrição aí embaixo. Mas aí o que aconteceu foi que isso gerou um dano grande, né, na na nossa cozinha. casa. Nossa casa ficou muito A panela manchada, pegou fogo, né? A panela. A cozinha principalmente. Né? Na verdade, eu pus o óleo para aquecer, voltei para o quarto que a gente utiliza como escritório, voltei para esse quarto e aí continuei fazendo o curso, já estava tipo no teste final, falei, vou finalizar isso aqui, esqueci que eu tinha colocado
a panela no fogo, para o óleo para aquecer. E aí né, a panela pegou fogo, né? As labaredas chegou na sala e queimou toda a parte da cozinha, os utensílios da cozinha, tudo que estava no varal também. E aí, voltando E para a coisa ficou bem bagunçada e foi aonde que entra o nosso 2021. em 21 a gente tinha alguns projetos de fazer passeios e a questão pelo fato de até então eu estar trabalhando 12 por 36, tá ficando difícil e ao mesmo tempo o fato que a nossa casa está assim fez com que a gente optasse por tentar Na fazer verdade, uma pequena reforma. Aqui nós ficamos janeiro, fevereiro e março apressando as coisas. fazendo orçamento, Tava tudo idealizando. muito caro, tava tudo muito complexo. Importante ressaltar que houve um boom também, né? Na parte, né, da Construção da civil de construção uma forma civil, geral, de forma porque geral, todo mundo. o pessoal fala construção civil, acha que é construir uma casa, Casa, esquece né? que reforma Reforma é também, né? Faz da área, parte. né? E a parte de reforma aqui no condomínio que a gente mora, esse ano de 2021 foi quebradeira o ano inteiro, Sim. né? É. Foi quebradeira o ano inteiro. Muitos Muitos apartamentos apartamentos também entraram em reformaram. reforma. Mas fato é que finalmente em abril a gente conseguiu um processo para iniciar a reforma. A gente começou a mexer de fato aqui no apartamento e a gente fez não só uma reforma básica, que seria pintura, né? A gente aproveitou para poder colocar o rebaixamento de gesso que a gente idealizava desde o começo, quando a gente veio para cá, e até fez mais do que Imaginávamos. imaginávamos. Sim. E que tinha condição também, né? Porque a projeção inicial era só realmente gastamos pintar o a dobro, casa. gastamos o dobro, só isso. Tá? Gastamos o dobro do que a gente queria ter gastado, tivemos um problema com o empreiteiro, aí depois tivemos que fazer tudo separado. Foi um Deus nos acuda. Então, esse começo de ano. Fato que 2021, de abril até agosto, quando nós finalmente nós terminamos, né, o processo da reforma, a gente já estava tão desanimado, tão cansado, tão Já estressado. estávamos pedindo, vem em mim Nossa, 2022. gente, foi um ano assim que literalmente a gente tinha projetado e idealizado conhecer alguns lugares em Minas Gerais e não foi possível, que literalmente nós não tivemos grana A mesmo. nossa meta era a mesma do ano anterior, que a gente já não tinha Já conseguido não bater, tinha conseguido, que mas era conhecer pelo menos 5 cidades novas em Minas. mas em 2020 estava ligado ainda muito à questão da pandemia. Sim, Mas 2021, quem meio que deu essa botada nisso foi realmente nós. a gente mesmo, mas em função de financeira, algo dessa, maior, né? dessa obra aí. E, nossa, como que, gente, gasta energia, além do estresse, você ficar dentro de um apartamento, né? Que nós tínhamos a ideia de reformar o apartamento, mas alugar um outro para ficarmos nesse período. E não deu certo, porque não tinha nenhum apartamento para alugar aqui no condomínio. Isso que eu ia falar. A Nossa. gente aqui no condomínio tem muito apartamento que está vazio, que está aberto. Porém, o que acontece? A gente não conseguiu contato com a galera, com proprietários, com o pessoal, o próprio síndico não conseguiu para a gente. Aqui no nosso andar de frente para a gente
tinham 2 apartamentos vagos, os dois foram alugados no período da nossa obra e a gente não conseguiu contato para que nenhum apartamento pudesse ficar viável para a gente. Fora isso, a gente ainda conseguiu um contato com um cara que a gente explicou qual era a situação, qual que era o nosso objetivo, porém o cara falou com a gente que não era interessante para ele, né, alugar para a gente por apenas um período de 2, 3 meses, porque para ele não fazia sentido toda a burocracia para alugar por um período tão curto. Eu não sei, né, Leide, se você se lembra disso, mas foi um momento assim bem. Foi um pouquinho estranho isso aí. Foi tudo complicado, gente. Você tem que chegar. Então tinha dia que eu chegava de Brumadinho, tipo, sei lá, quando eu conseguia chegar mais cedo, porque eu chego bem tarde, eu saio cedo de casa. Saio de casa 5 horas da manhã. Se você chegar em casa às vezes 8 horas da noite e ter ainda um monte de homem trabalhando dentro da sua casa. Teve dia de eu chegar aqui e aí já tava nos Na finalmente, que fase era as elétrica, instalações elétricas e na tudo. fase da elétrica foi É, assim mesmo, é verdade. e aí eu cheguei e, tipo assim, o Júnior tinha colocado mó terror nos caras. Tipo, vamos terminar logo esse É, momento aqui que a minha mas isso, mulher tá isso aí chegando. foi E estratégia. aí os meninos. Porque vamos contar, vamos contar isso direito, que as pessoas vão entender, né? Foi uma coisa meio estratégica. Porque a Lady, ela é brava, gente. Vocês olham pra essa carinha de anjo aqui, vocês não têm Não, noção tem de cara de brava. como que Tem. essa mulher é brava, tá? Se o negócio não tá do jeito dela, com vocês ela faz uma cara de ai, que chato, né? Mas comigo não, comigo ela fala até ter vontade de cortar os pulsos, tá? Ah, E aí, eu falar com os caras, pelo amor de Deus, gente, faça o melhor que se puder, porque tem que estar de acordo, porque senão a Ediane vai ficar brava e tal. E os caras faziam, e eu lembro quando começou a quebradeira aqui. não, mas ele usava isso, gente, o tempo todo. Então, tipo assim, era a, a frase dele, né, o argumento dele de efeito sobre tudo que estava acontecendo dentro de casa. Mas deu Porque certo. realmente eu chegava, gente, você pensa, depois de um dia inteiro de trabalho, igual eu tenho uma carga horária de 8 horas diária, né? Você trabalhando num outro município, então todos os dias, né? Eu vou e volto de Brumadinho e é uma viagem. Você chega dentro de casa, gente, você encontra sua cama cheia de andaime, né? Você encontra seu quarto cheio de pó de gesso. Foi, porque o Então, fato é aqui pedra, é pedaço de reboco. é, E você tem que mexer com tudo aquilo. Não foram mesmo, não foi é, dias e meses muito favorável, não. O estresse estava comendo solto aqui em casa. A gente dava porrada um no outro aqui mesmo. Eu acho que porque acabava sendo mais agressiva nesse aspecto, porque eu tenho que falar, eu tenho que colocar para fora tudo mesmo. Eu mas uma sou das coisas essa importantes bomba, gente. Eu sou essa bomba. e entra até como dica para quem estiver pensando em fazer uma reforma e que não tem uma condição de alugar. Repensa, que realmente, igual no nosso caso, o ideal teria sido a gente ter conseguido um lugar para a gente ficar morando enquanto a obra rolava, porque a dor de cabeça foi morar na obra. Exato. E aí a gente fala muito disso, né? Dentro do ano de 2021, porque isso realmente, gente, foi o que fez o nosso ano, né? O nosso ano
foi feito dessa reforma que ocorreu no nosso apartamento e todos os seus percalços e todos os seus perrengues é, lá no nosso Instagram, por certo deve ter algumas coisas. Desde Tá lá tudo do registrado. acidente, deve ter alguns É, registros lá. e tá tudo registrado no Nossa, nosso perfil paralelo, é lá no Casal muito. Mochileiro. Foi muito complicado mesmo rever tudo aquilo. E aí foi um ano tão atípico, 2021, que a gente espera realmente que em 2022 a gente consiga se, se reajustar financeiramente, porque nós ainda estamos com as pendências ainda, né, financeiras relacionadas à reforma. Ainda tem muita coisa pela frente para poder pagar. Então, assim, de fato, a gente está tentando projetar o nosso caminhar aí de projetos para dentro do Mochilando, que tem muita coisa ainda, viu, gente? Estão engavetados por falta mesmo de condição financeira, mas assim, com muita fé em Deus, a gente acredita muito que a gente vai conseguir realizar pelo menos um pouco do que a gente vem aí projetando, tanto 2020 quanto 2021, que a gente já vem nesse caminho e não está conseguindo realmente pôr em prática essas metas. Mas eu creio que vai dar certo. É, Mas, de fato, a gente deixou passar muita coisa, gente. A data do nosso aniversário de casamento, os nossos 4 anos, eu ainda dei uma insistida e o que a gente a gente fez? encomendamos um bolo a uma vizinha, né, nossa, que é um bairro vizinho, então tá pertinho, dava até pra gente ir a pé mesmo buscar o bolo. Mas assim, pensa em um bolo que, tipo, cara, deu pra gente um prazer, porque o bolo é muito gostoso, né? A confeiteira, a Shirley, ela é muito boa no que faz. E ficou tão lindo, ficou aquela coisa mais linda, mas, gente, no meio, sério, aí tinha apenas uma demão, né, na parede da sala. Tem as fotos também, e ficou muito linda as fotos. Mas vocês não tinham ideia do contexto geral dessa casa, né? Como que estava a situação. E aí a gente deixou passar uma comemoração dentro do que realmente é, qual palavra eu posso usar, Preto? Ah, Dentro do que realmente se espera para uma comemoração de 4 anos, sim. né? É, O esperado era a gente ter feito ter feito, algo ter melhor. viajado, ter ido para algum lugar gostoso para comemorar o nosso aniversário de casamento e realmente não deu. Nem pra gente ir, tipo, jantar em algum lugar, né, amor? De A tão gente estava ferrado, a gente tava apertado, a gente estava apertado, lascado. lascado mesmo, né? Tava lascado. E aí, passou o aniversário do Preto, sem Mas vamos bolo lá. também, né, amor? Se a gente for colocar aí, então, ó, os 3 primeiros meses do ano passado, então a gente ficou preparando para ver o que a gente ia fazer. Isso, De abril a agosto, agosto. nós ficamos aqui Nesse atochados num caos. canteiro de obra. Ai, meu Deus do céu, gente, é tenso. E aí chegou agosto tem meu aniversário. Eu falei com a Lady, mais um ano em casa, sozinho, fiquei no aniversário de novo, sozinho em casa. É verdade. Olha pra você ver, a situação tava tão séria, gente, que eu não tinha vontade nem é, de, de fazer nada. Cara, quando liberaram a cozinha, nós ficamos, eu acho, quase um mês utilizando um único cômodo da casa. Quando liberaram a cozinha para ser usada,
Eu falei, nossa, eu vou comprar um pastel de angu, que eu amo pastel de angu. E vindo de Brumadinho, no município de Mário Campos, né, que tá ali no meio, vende, né, pastel de angu. E eu falei, eu vou estrear esse pastel de angu e vou fazer esse pastel de angu. Comprei esse pastel de angu, gente, eu acho, se eu não me engano, eu comprei ele em junho ou julho, não sei. E aí, quando chegou no aniversário do Preto, cara, eu não tinha pensado em nada, não tinha cabeça para nada. O que que eu fiz? Eu peguei uma carona, né, de Brumadinho até o centro de Betim e passei no meu petit, comprei meu petit, comprei 2 fatias de meu petit, acho que um copão, sei lá, nem lembro mais. Tem fotos também, tem registro disso. E fritei os pastéis de angu que já tava no congelador, já tinha uns 2 meses, mas deu tudo certo. E foi o que nós comemoramos. Beleza. E aí a gente começa a desenhar e a programar depois dessa reforma, né? Porque no aniversário do Júnior a gente já tava com a obra finalizada, mas sem um puto no bolso. E nem nas contas, tá, gente? Aqui. Mas enfim, passou o mês, né? Passou. Aí começou a entrar a projeção para férias, né, Preto? Entrou setembro, Aí começou aquela começou a nossa ilusão, dor de a cabeça. ilusão de que teríamos umas férias, finalmente, umas férias programadas. Isso aí é bom explicar. Eu depois Vamos lá. de quase 3 anos, né? A, Trabalhando a primeira. sem. Era minhas primeiras férias. Vamos colocar Desde assim, né? 2019. Desde que o canal existe, que é 2015, isso só aconteceu em 2015. Só 2015 foi. Exatamente. Então, desde que a gente está casado, 2017, é a primeira vez que nós dois temos férias juntos. Porque 2017, gente, 2018 não conta. Porque infelizmente eu estava desempregada. Aí foi uma fase também muito complicada também na nossa vida, né, não amor? Não fazer nada. 2018 foi um ano. 2017 ainda deu para fazer alguma coisa que a gente ainda tinha uma reserva, né? A gente conseguiu fazer um pedala. Deu um pedala. Deu para ir a Porto Seguro em 2017. Ficou meio que uma lua de mel, né? Mas aí essa foi a primeira vez foi o ano que a do gente nosso teve. casamento, gente. Ué. E aí? Mas vamos lá, enfim, essa foi a primeira vez. Em 2021, primeira vez, férias programada para novembro. E nós emendaríamos com o Dia do Servidor Público, que ia ser aquela coisa assim, choquei, porque ia dar mais de 40 dias. E aí começou o projeto Ilusão. O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Qual pacote comprar? Nós temos dinheiro, não tem dinheiro? E eu ficava, ai, amor, não tem dinheiro. Não, mas esse ano, não sei o quê. Até nossa agente de viagem. Nem a nossa agente de viagem acreditou em nós esse ano, porque ela nem deu bola. Pois é. Inclusive, 2022. Sniff pra ela. Tá? Nós vamos, já estamos, né, namorando, né, amor, uma agência. E a gente espera muito conseguir uma boa agente, né, de viagens para poder cuidar dos nossos pacotes, para que a gente consiga emplacar novamente aí uma agência que realmente nos traga um retorno daquilo que a gente quer e precisa e que a gente tem enquanto casal mochileiro. Porque o problema é que não é que a nossa agente de viagem, a menina que a gente faz contato todo ano, ela seja ruim, mas esse ano, quando a gente fez contato e meio que a gente não sabe o que aconteceu, a gente ficou... A gente acredita que pode ser por causa do boom também, que todo mundo começou a viajar. E aí talvez dá atenção para quem quer fechar rápido o pacote, né?
mas vamos para a parte de novembro e a gente precisa tocar nesse assunto, né? Todo Conversar ano, sobre isso. todo ano a gente começa a negociar e olhar a nossa viagem de férias com uma antecedência um pouco maior do que o normal, vamos dizer assim, em virtude de a gente planejar o que a gente vai fazer, porque a gente acaba também desse planejamento já projetando o que a gente vai gravar aqui pro canal. O melhor resultado que a gente teve de experiência de organizar assim foi 2020, quando a gente foi para o Ceará. Porque no momento em que a gente já estava com tudo fechado, a gente começou a fazer contato com as empresas de turismo de lá e acabamos fazendo também os nossos contatos e rolou várias coisas legais. Eu, por debaixo dos panos, fiz toda Parceria, a né? preparação da surpresa para a Lady. Então, com essa margem de tempo, você consegue se preparar e conseguir descontos muito bons. Não foi isso que aconteceu? Sim. Só que o ano passado, 2021, a gente começou a conversar sobre isso com a agência em setembro. E foi exatamente no momento em que parece que o turismo deu uma reviravolta nesse ano. Porque a galera estava trancafiada dentro de casa, né? E a gente não sabe se a dificuldade em nos atender, nos dar retorno por isso, o que aconteceu e a falta de retorno também nos desanimou. E aí acabou que o que aconteceu, Leite? E aí nós resolvemos pesquisar realmente excursão, né, amor? Nós foi de cara em excursão, porque Na a gente verdade, imaginaria que foi o excursão melhor caminho. ficaria mais em conta. Foi o melhor caminho Cara, e achamos assim para um nós. pacote, cara, um pacotinho de excursão que eu recomendo mesmo, sabe? Quem tiver sem grana aí, sem muita perspectiva financeira para poder fazer um passeio, é aquilo que a gente sempre traz no nosso canal aqui. Nunca deixar de fazer, gente. É sempre fazer, sempre fazer. Nunca deixar de passear e curtir, né? Que a gente realmente não sabe o dia de amanhã. Deixar de fazer isso por causa da condição financeira. Pegamos esse pacote, deu 950 para cada um. Uhum. Fomos para Caldas Novas, então, bem no início, bem de cara. Então, na primeira semana de férias, nós fomos pro sítio dos meus pais, em Itatiaia-Sul, porque eu tava com essa. Eu gosto dessa coisa família, eu gosto de estar perto, né? E às vezes o corre-corre do dia a dia, o estresse do dia a dia, não permite a gente aproveitar a família em si. E aí a gente foi para o sítio, ficamos uma semana lá, voltamos justamente para poder embarcar para Caldas Novas. E aí foi uma viagem muito tranquila. Cara, eu não imaginava, porque eu também, cara, a gente envelhece, a gente é sedentário pra caramba, porque tanto eu quanto o Júlio, a gente não faz exercício físico. Temos problema com obesidade, ganho de peso e etc. E eu falei, eu vou voltar dessa viagem o pó da rabiola. Porque viajar de ônibus, pegar a estrada, velho. Gente, eu quero abrir um parêntese aqui. Quero abrir um parêntese aqui. Eu acho que a gente fez o nosso segundo de férias, que foi 2016, para Cabo Frio. Nós fomos de ônibus de carreira, ônibus de linha, não foi excursão. E já tinha sido um regaço, não foi? E eu vou te falar uma coisa. De novo, eu não tinha férias. Eu peguei alguns dias que eu tinha trabalhado nas eleições, eu tinha alguns dias. Mas como sempre, peguei um feriado. Pronto, mas vamos ao foco da questão do passeio de ônibus, né? O viajar de ônibus. E desde então 2017, 2019 e 2020, todas as vezes a gente foi de pacote aéreo. E o aéreo, 40 minutos, 1 hora, o mais longe foi Ceará. Foi Ceará, com conexão nós ficamos 3 horas, né, em voo.
E dessa vez nós saímos daqui, era umas 8 da noite. É isso? Não, né? Eu não lembro mais. Umas 8 horas mais ou menos. É. E fomos chegar lá às 6 horas da manhã. É. E eu vou te falar uma coisa. Por melhor que seja o ônibus, é cansativo. É cansativo. E aí, assim, beleza, né? Chegamos em Caldas Novas, ficamos na rede, né, de Roma. Aí o nosso hotel foi o Vila de Roma. Vilas de Roma, foi o hotel que ficamos. E só que cara, antes de fazer o check-in, ainda tem uma maratona. Por quê? Aguardar a liberação de quarto. E tinha galera saindo e a gente tava chegando. E o hotel tava hotel lotado, tava tudo bombando, né? Então, assim, galera demais viajando, gente. Só nesse comboio foram quatro carros, 4 ônibus de excursão indo para o mesmo destino. DD, carro grande. Nossa. São 50 passageiros, 200 pessoas. Então era muita gente viajando. É? E aí, assim, aí nós tivemos que realmente esperar a maratona toda. Fomos os últimos a ter o quarto liberado. E aí, nesse período, você tem que se virar, ir na padaria, tomar um café da manhã. E você chega assim, louco por um banho, né? Caldas Novas, né? Ali naquela região. É quente pra caramba! Cara, eu nunca queimei tanto na minha vida como eu queimei em Caldas Mas vou Novas. falar uma coisa pra você. Porque lá é mormaço mesmo, gente. Tava período de chuva lá. Já foi um período curto, que a gente ficou 4 dias. Pois é. Chegamos no primeiro dia. Teoricamente, o que era pra ter feito? Chegado e já aproveitado o primeiro dia no clube. Só que a gente chegou bagaçado 6 horas da manhã. Fomos receber a chave do quarto às 10. Então, morridos. A gente o primeiro dia a gente considera que foi meio um dia perdido. E aí, beleza, mas enfim. Aquelas imagens do primeiro dia lá que a gente tirou foto e tal. Você olha pra gente e você vê que a gente tá moído, que a gente tá morto. Mas enfim, conseguimos aproveitar bastante Caldas Novas, desmistificamos da nossa mente aquela coisa que o Caldas Novas é um destino para idoso. Na verdade, é um lugar acessível a todos. Não, lá é muito né? bom. Isso é bacana pra caramba. Você vê uma galera jovem circulando por Caldas Novas. E eu acho que a tendência é atrair cada vez mais, né? Pessoas assim, né? Mais jovens naquele ambiente ali. Lugar muito gostoso. Ainda recomendo muito mais ainda o Hot Park, Rio Quente, né, amor? Que é top pra caramba. A gente conversou sobre isso, né? É uma vontade que surgiu desse passeio da gente voltar, mas voltar para Rio Quente, né? Ficar no resort uns 4 dias também, mas ficar ali para poder descansar, porque o resort é maravilhoso e não deu pra gente poder ver tudo que tem no resort, porque ele é enorme. Ele é muito bacana, tem muita coisa legal, mas aí o que acontece? Fica amarrado as principais atrações também. Você corre mais para aquilo que te atrai, né? Mas enfim, não foi a viagem dos sonhos, não foi um novembro como esperado. Foi um período que realmente acabou sendo utilizado como férias para descanso. Né, muito menos do que a gente imaginava. Imaginávamos que seria... A gente ainda tentou que a gente ia conseguir fazer 2 viagens, entendeu? E a gente tentou chegar e fazer uma segunda viagem. Tentamos. Bate-voltazinho, alguma coisa pra praia mesmo. Só que, cara, não adianta. Financeiramente, e a coisa realmente... a coisa tá
tá bem intensa mesmo, então a gente teve que segurar a onda. E aí passa, né, esse mês todo de novembro, e aí chega o mês de dezembro, a gente já começa a idealizar as festas de final de ano, né? As confraternizações, pai e tal. E aí, o que nos acontece nessa reta final, amor? Veio esse sintoma gripal. Ah, sim. Gente, meu Deus do céu, nós começamos a passar mal. Na verdade, a gente chega de Caldas Novas e o junho fica um período intenso, uma tosse horrorosa. Mas A gente assim, ouviu de falar boa, muito todo mundo que que chega todo de mundo Caldas que chega de Novas, lá chega. chega ruim. Mas beleza. Aí, quando foi no dia 22, aí a coisa, 22 de dezembro, finalzinho, reta final de 2021. Aí a coisa sem paladar. ruinou mesmo. E a gente já tinha toda uma programação de Natal em família. E depois de 2 anos sem se reunir, a gente resolveu se reunir esse ano. E cara, eu achei que eu não ia dar conta de chegar à noite de Natal. E a gente foi realmente assim, no empurrão, porque era algo que a gente queria muito. E na verdade a gente começou a ficar meio que muito surtado no dia 24, porque a gente estava muito ruim. Tão ruim, gente, que a gente saiu daqui de casa, nós fomos para casa dos meus pais, e literalmente nós chegamos lá e tipo, o Júnior virou, Dona Eva, Senhor Divino, nós viemos pra vocês cuidarem de nós, porque a gente não tava aguentando nada, gente. Era tanta dor no corpo, era tanta febre, era tanta tosse. Ruim, mas ruim mesmo, muito ruim mesmo. A situação nossa ficou muito séria. Verdade. E aí, no dia 27, né, por insistência, participamos do Natal. Eu sem olfato, sem paladar. A Lady não comeu nada. E aí, e até então, na minha cabeça, cara, isso. Gripe. Não, eu achei que eu tava com algum quadro, né, alérgico. A alergia tinha atacado muito, que negócio todo. De todas essas questões de festa, de família, a gente foi. Num primeiro momento a gente até ficou um pouco mais afastado do pessoal. Aí a pessoa falou, não, tá todo mundo realmente muito gripado e tererê e tal. A gente participou um pouco mais. O que aconteceu? A gente iniciou a semana pós-Natal e eu cheguei a ir trabalhar, mas aí a Lady arruinou com força. E nesse arruinou com força, a mãe dela convenceu ela a ir no médico. Eu fui e falei, Preto, vambora, você também vai. Nos sintomas, o médico Eu de recesso natalino, gente, porque graças ao bom Deus, eu tenho um recesso maravilhoso, lembro mais de... Eu não tive, e na verdade, setor que eu trabalho, o pessoal fez revezamento, mas como eu não tenho ninguém para revezar comigo, não fiz revezamento com ninguém. Não fui autorizado também a fazer esse processo. Mas aí, resumindo, a Lady, convencida pela Dona Eva, falou, vou ao médico. E aí, nesse voo ao médico, também corri para lá. Começou a suspeitar de ser Covid. Porque eu tava com paladar, sem olfato. Desde o começo, né, da confusão. E eu falei, gente, esse trem não passa. Essa medicação que a gente tá tomando não tá resolvendo. E eu tava numa tosse medonha. Eu não tava conseguindo mais ficar tranquilo com aquela tosse que eu tava. Aí pronto. Aí foi aonde que a gente decidiu. Passamos pela consulta. O médico realmente nos deu o atestado. Para mim foram 7 dias, para o Júnior foram 5 dias.
O que deu no mesmo, É o que devido aos deu mesmo. preliminares, É. né? Uhum. Aí, Mas enfim. o fato é que naquele momento, a Até então suspeita, era Covid. a Fizemos, suspeita era Covid. fizemos o teste no dia 29. É, foi coleta domiciliar. Fizemos aquele famoso teste do cotonete, que é o PCR, IPCR, o PCR que é uma. SARS-CoV-2. Gente, é horrível, tá? Horrível. Você que vai fazer uma viagem, faça o teste para você viajar tranquilo. Mas eu vou te falar, viu? Eu já fiz várias vezes nasolaringoscopia e prefiro fazer nasolaringoscopia do que fazer esse PCR. Enfim. Então, temos a semana que estava antecedendo aí o Réveillon, a virada de ano, Em casa, em casa, sem morrendo de perspectiva medo. de sair, porque teoricamente a gente estava com Covid. É. Saiu o teste. Saiu o teste dia 30. Saiu o resultado. Saiu o resultado. Não era Covid, graças a Deus. Essa é a boa notícia. A boa notícia. Eu já tinha botado todos os planos de sair também. Mas aí nós desistimos mesmo, cara, com esses sintomas gripais que estamos tendo surto, tanto acho que em São Paulo quanto em Minas Gerais, as unidades básicas de saúde, as urgências, tudo lotado, o pessoal tudo com sintoma gripal. Não dá. Então, por precaução, passamos o nosso Réveillon em casa mesmo. Saímos para poder fazer uma compra, mas foi jogo rápido, porque não tinha jeito. A minha mãe, mas o meu pai até quebrou o galho, fez uma comprinha pra gente, né, amor? Uhum. Mas, cara, ele fez uma comprinha básica, não era pra, tipo, passar Réveillon, né? E aí nós saímos, né, no dia 31, fomos pro mercado cheio, aquela coisa de sempre, mas nós foi jogo rápido e voltamos pra casa. E a gente só vai voltar ativa mesmo no dia 3, que é segunda-feira. E aí a gente resolveu fazer aqui esse bate-papo, falando um pouco desses perrengues de 2021 e com muita expectativa para 2022. E desejando que vocês também, né, que passaram aí, né, por muitos percalços, muitos perrengues. Eu tenho certeza também que teve coisas boas, porque também nós tivemos muita coisa boa, Pois é. né? Mas aí a gente fala com eles, a gente conversa sobre o 2022 ou deixa para outro bate-papo? No outro bate-papo, a gente encerra por aqui esse bate-papo nosso. E é isso, gente. É isso, Preto. Não é Ô, isso aí. gente, se vocês pudessem ver a cara do Preto, ele tá todo cheio de cinza. Ele acabou de soprar a churrasqueira ali. A Porque gente tá esse conversando homem, com vocês, mas a gente tá trabalhando. esse homem inventa, gente, sempre de fazer churrasco nessa época. E eu sou obrigada a deixar. E obrigada a ficar sentindo esse cheiro de fumaça, né? A gente fica mais ou menos. Eu até brinquei com ele, ele apelou comigo, mas a gente fica igual a um copa-lombo defumado. Já que nós temos uma boa parte de gorduras nesse corpo. Então, Que horror. infelizmente, se vocês chegarem aqui hoje, vocês vão ver os pretinhos aqui, tudo defumado, cheirinho de churrasco, e meu marido todo coberto de cinza de churrasco. Ela não contou, mas a nossa tradicional costela hoje, ontem, né? Nós estamos gravando agora 1º de janeiro, né? 1º de janeiro. Ontem, dia 31, coloquei a nossa tradicional costela pra assar. Nossa, gente. Ele tava fenomenal. Ficou muito boa. Boa mesmo. Só que aí, o que acontece? A gente deixou. Empolgamos com espumante. Não, a Leide tava pedindo. Olha,
A Leite tá pedindo arrego já. E aí, deixamos, vamos deixar, se a churrasqueira tá apagando mesmo. Vamos deixar essa carne aí dentro. E deu ruim, Deu gente. ruim, deu ruim. Deu ruim, porque a carne, ela ressecou muito. E tostou a parte óssea dela toda. E Então, aí, teve que fazer uma verdadeira desóssea a gente hoje de teve manhã. que tentar aproveitar dela o que deu, porque no final das contas Ela queimou. ela queimou. Virou Mas carvão. Mas enfim. entre mortos e feridos, salvaram-se todos, É. tá? E foi muito bom. Nesse exato momento a gente está conversando com vocês, mexendo com a cozinha. Vocês não estão vendo imagens, mas estão ouvindo a gente conversar com vocês e mastigar, porque, gente, Boquinha nervosa. as boquinhas nervosas aqui, a gente não tá gordo à toa, né, gente? Você concorda comigo? A gente não engordou de ar, né? Respirou, puf, gordo, não, né? Mas, falando sério, a ideia aqui era a gente trazer um conteúdo de início de ano um pouco diferente. O ano passado a gente gravou com os gorrinhos, você lembra, Leite? Uhum. O ano passado não, 2020. No final do ano a gente gravou com os gorrinhos, a gente falou da nossa perspectiva para 2021, a gente escreveu lá no blog as nossas perspectivas, aquilo que a gente imaginava que a gente faria nesse ano de 2020. A gente queria ter ido para Natal ou Maceió. A gente imaginou que a gente tentaria ir fazer um combo e conhecer umas 5 cidades de Minas, lugares que a gente não visitou nem sozinhos, né? Uhum. Porque, por exemplo, a gente conversa muito sobre Maceió e sobre São Luís, Barreirinhas, né? São Luís, é Maranhão, né? O Maranhão e sobre Maceió, que são lugares que cada um conhece separado, que foi antes da gente se conhecer. Sim. Que a Leide foi ao Maranhão Fui e ao eu já Maranhão. fui a Maceió. Mas eu fui a Maceió em 1990. Eu tive em Maceió em 2012. Não, Eu tive no Maranhão em Maranhão. 2012. Mas enfim, eu acho que eram esses os nossos planos nosso para esse plano, ano. e vamos E aí alguns deles Esse caíram diante dessas situações. E esse que a gente ano a gente conversou. não achou por bem não projetar muito, né? Não criar Não, muitas metas. A gente só decidiu não criar muitas metas. Né? Vamos tentar ver se a gente consegue as metas que já estão aí impostas, né? Que a gente vem remando, tentando alcançá-las. Então é isso, galera. A Lady é igual a Dona Dilma. Não vamos impor uma meta. Mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Exato. É mais ou menos isso. A filosofia Da tia Dilma. Da tia Dilma. Tia Dilma, beijo, tá? Estamos com saudade, tia Dilma. A Lady tá com saudade. Tá, manda um cartão de Natal. Pode se atrasar. Não, manda um Pix. Cara, cartão de Natal? Vai, a tia Dilma pode mandar um Pix gordo. Lógico. Valeu. Ela despede desse jeito. Valeu. Valeu, gente. Então é isso, pessoal. Não esqueçam aí de deixar, curtir, se inscreva no canal e de comentar o que vocês acharam desse formato de bate-papo. Por quê? Se vocês gostarem, a gente senta e bate papo novamente e faz conteúdos semelhantes a esse, não é mesmo, Leite? Acho que esse tipo de conteúdo pode ser legal para vocês conhecerem o nosso projeto, para a gente poder falar sem tanto compromisso quanto um vídeo mais elaborado. E fica nesse formato aí que a gente pode trazer informações e só interagir aqui entre a gente
levando nossas ideias para vocês. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Ah, valeu, gente. Quem não deixa falar o valeu, tá vendo? Valeu!